Olá a todos, sejam bem-vindos à aula desta semana. Eu sou Ivanilson, sou médico de família e comunidade. Estarei com vocês nos temas de APS. Hoje falaremos um pouco sobre as dermatoses ocupacionais e o que é a dermatose ocupacionais. Elas são um grupo de alterações da pele, mucosa e anexo que estão direta ou indiretamente relacionadas ao trabalho. Ou seja, pode ser agravada pelo trabalho, pode ser causada ou mantida pelo trabalho. Então é importante aqui observar o nexo causal. Sabemos que a pele é o maior órgão do nosso corpo e por ser o maior órgão, então ele está muito mais exposta às agressões do ambiente de trabalho. E por isso que entre todas as doenças ocupacionais, as dermatoses ocupacionais representam em torno de 60% de todas as doenças ocupacionais. E entre os agentes causadores de causas diretas, os agentes químicos são os mais frequentes. Sendo que em nosso meio, aqui por exemplo no Brasil, nos países do Ocidente, de todas as dermatoses ocupacionais, as mais frequentes são as dermatites de contato. E quais são as causas? Qual é a etiopatogenia das dermatoses ocupacionais? Está relacionadas a causas indiretas e diretas. Entre os fatores predisponentes ou causas indiretas, temos a idade, sexo, etnia, antecedentes de algumas doenças ou comorbidades, alguns fatores ambientais, como clima, hábitos higiênicos. Também temos as causas diretas, e aí entre os agentes biológicos, físicos, químicos, principalmente os químicos, que atuam no meio de trabalho. Entre as causas indiretas, temos a idade, aí como observamos, é muito mais frequente as dermatoses ocupacionais em jovens, principalmente porque a camada córnea dos jovens e adolescentes são muito mais finas, é muito mais fácil ser lesionadas e também os trabalhadores jovens são menos experientes e normalmente são menos cautelosos. Isso favorece com que a incidência de dermatoses ocupacionais nos jovens seja muito maiores. Com relação ao sexo, não tem diferença da incidência de acometimento. A única diferença é os agentes sensibilizantes. Por exemplo, no homem é muito mais comum o agente sensibilizante do cimento e da borracha, dos EPIs, como botas, por exemplo. Já as mulheres não estão muito relacionadas ao trabalho, mas sim ao uso de bijuterias, como por exemplo, o material usado para fazer as mesmas, como níquel. Outra diferença aqui, com relação ao sexo, é que nas mulheres as dermatoses ocupacionais são muito mais frequentes nas mãos e nos homens em outras partes do corpo. Com relação à cor da pele, vemos que a cor de pele negra é muito mais resistente às dermatoses ocupacionais por vários fatores. Por exemplo, são mais resistentes à ação dos raios ultravioletas. A pele de cor negra também é muito mais resistente aos agentes químicos, porque a camada córnea normalmente descama muito mais. Isso favorece com que eles tenham menos acometimento de dermatoses ocupacionais. Outro fator de causa indireta são as dermatites atópicas anteriores. Então, todo paciente que já tem um processo alérgico ou dermatite anterior, quando entra em contato com algum irritante, principalmente produtos de limpeza, favorece a essas dermatoses ocupacionais. E não podemos deixar de mencionar os equipamentos de proteção individuais, que ao não utilizar são do mesmo ou utilizar de maneira correta é uma das causas muito frequentes de dermatoses ocupacionais por não utilizar os EPIs, que nós vamos estar falando um pouco mais adiante.
Com relação às causas diretas, aqui temos os agentes químicos, que foi o que falamos que é um dos mais frequentes. Entre os agentes químicos temos os irritantes, que aqui podemos citar os cimentos, solventes, como, por exemplo, álcool, como acetona. Os óleos de corte, que é muito frequente, principalmente na metalúrgica, detergentes, ácidos, álcalis. E temos também os alergênicos, que aqui principalmente estão os aditivos de borracha, níquel, cromo, cobalto. Todos esses são agentes químicos relacionados às dermatoses ocupacionais. Temos também os agentes físicos, radiações, calor, frio, eletricidade, exposição solar. E os agentes biológicos, como bactérias, fungos, vírus, plantas, etc. E como é que a gente faz o diagnóstico das dermatoses ocupacionais? Primeiramente, o quadro clínico. No quadro clínico, normalmente é um quadro leve, mas está bastante associado a prurido, coceira local. Devido a esse prurido, normalmente tem escoriações, tem fissuras, existe, na maioria das vezes, eczemas localizados, existe uma alteração estética importante. Além do quadro clínico, é importante ver o nexo causal, é importante ver a história de exposição ocupacional. Então, esse paciente tem que ter relação com o trabalho, porque existem muitos outros tipos de dermatoses não ocupacionais. Outra coisa que é muito importante, que nos auxilia no diagnóstico, é que quando esse funcionário, esse trabalhador, é afastado do trabalho, melhora aquele sintomatologia, e quando volta ao trabalho, piora tudo de novo. Então, é um outro fator importante para fazer o diagnóstico. Nos casos das dermatites de contato alergênicas, a gente faz o PET teste ou teste epicutâneo, que nada mais é do que a aplicação de uma substância suspeita, por exemplo, na pele. Aí a gente espera 24 a 48 horas e se na região aplicada ficar vermelho, existir vesícula, uma reação inflamatória local, então esse teste epicutâneo é positivo. Então, como já havíamos falado antes, de todas as doenças ocupacionais, as dermatoses ocupacionais é a mais frequente. E das dermatoses ocupacionais, as dermatites de contato é muito mais frequente, chegando em torno de 90%. Então, a dermatite de contato ela tem vários tipos. As mais frequentes é a irritativa e a alergênica. Falando um pouco sobre a dermatite de contato por irritantes ou irritativa, ela representa em torno de 80% de todas as dermatites de contato. E qual é a fisiopatologia dessa dermatite? Como é que é produzido esse processo irritativo? Então, normalmente o agente, principalmente o agente químico, aí álcalis, ácidos, solventes, entra em contato com a pele, a qual lesiona a camada córnea dessa pele, aumentando a permeabilidade capilar, por exemplo, lesionando de maneira secundária os queratinócitos. A partir daí é produzido citocinas inflamatórias, tendo uma reação inflamatória local, por exemplo. Então, aqui não existe mediação celular, é uma reação inflamatória local diretamente relacionada ao fator irritante. Então, por isso que a dermatite de contato irritativa ela é bem localizada, ela só vai ser aquele local em contato com o fator irritante. Já as dermatites de contato alérgico-alergênicas, aqui já existe uma reação imunológica celular, a qual, como sabemos, existem as 3 fases. A primeira é indução ou sensibilização. Então, para que um trabalhador, um paciente, tenha uma dermatite de contato alergênica, tem que ter um período mínimo de exposição,
que normalmente é mais de uma semana e varia de meses e anos. E a partir daí pode ter o que a gente chama de desencadeamento, que é o processo inflamatório em si, e depois a resolução. E outro detalhe que as dermatites de contato alérgica, ela pode ser aguda e crônica e também ela pode ser um pouco mais disseminada, coisa que não acontece nas de contato irritativas. Também existem outros tipos de dermatite de contato, as não eczematosas, são um pouco mais raras, por exemplo, como a desidrose, a dermatite liquinoide. Então, são dermatites mais raras, que é só a título de informação para que vocês possam dar uma olhadinha. Aqui temos algumas imagens, né? Aliás, duas imagens, né? Algumas. E aqui vocês podem observar a imagem do pé. É um paciente ou é um trabalhador da construção civil que teve contato com cimento, sem uso de EPIs. E aqui observamos principalmente eczema, escoriações. Podemos observar que provavelmente deve ter muito prurido. E aqui do outro lado, nas mãos, temos uma dermatite de contato alergênica, alergia a um trabalhador na parte da limpeza ao látex de uma luva. Então podemos observar também áreas aqui eczematosas, porém sem menos escoriações ou exudado, coisa desse tipo. E como é que a gente faz o tratamento das dermatites de contato? Primeira coisa, está muito relacionado à gravidade e extensão dessa lesão. Então, naqueles casos agudos que existe presença de exudado ou bolhas locais, então nesses casos não está indicado o uso de pomadas tópicas. Primeiramente, a gente vai secar essas lesões e aí os produtos que a gente usa normalmente é água boricada 2, 3%, ou pergamanato de potássio, que é o que nós temos nas unidades de saúde, é mais barato. Eu recomendo que você faça a diluição, normalmente vem um comprimidozinho de 100 miligramas ou um sachê, e aí você dilui em 5 litros de água e faz compressas, e aí faz 3 vezes por dia. Quando essa lesão secar, mais ou menos em torno de 3 dias, aí você usa as pomadas ou aqueles corticoides tópicos, que tem que ser de média, alta ou muito alta potência. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como a mometasona 1%, que é de média potência, o dipropionato de betametasona 0,05%, que é de alta potência, e o clobetasol 0,05%, que é de muito alta potência. Nos casos que já são aqueles eczemas secos, dermatite seca, já pode passar direto às pomadas. Já aqueles casos graves que tem um prurido associado muito intenso, você pode fazer, eu gosto, por exemplo, da hidroxizina 25 miligramas, que tem trofismo pela pele, e aí você pode fazer 3 vezes por dia, que vai ajudar muito, principalmente no prurido. E aqueles casos graves mesmo, você pode usar prednisona oral, corticoide oral, de 5 ou de 20 miligramas, pode fazer de 15 a 20 dias. Tá? Então, assim, esse é o tratamento da dermatite de contato, que normalmente responde muito bem. Existem outros tipos de dermatoses ocupacionais. Eu coloquei aqui só a título de informação, vou falar de maneira bem rápida, mas se vocês quiserem aprofundar mais o tema, eu deixei as referências na plataforma lá também, e deixarei também no final desta aula. Então temos as erupções acneiformes. Aqui a mais frequente é a leishmaniose, que nada mais é do que são acnes em áreas expostas, principalmente trabalhadores metalúrgicos que estão em contato com óleos de corte, por exemplo, e os mecânicos que estão em contato com a graxa. Então, normalmente são acnes, por exemplo, na perna, no músculo, acnes que não têm relação com as glândulas sebáceas, que normalmente é no rosto, por exemplo. Outra dermatose importante são as ulcerações.
Essas ulcerações são produzidas principalmente por ácidos ou álcalis e ou metais, por exemplo. Entre eles, o mais comum é o cromo. Então, por exemplo, a indústria ou áreas que utilizam muito a construção civil, por exemplo, que usa muito cromo, normalmente é muito comum essas ulcerações. Também temos as urticárias de contato, que são normalmente pápulas eritematosas e característica que é muito comum em agentes físicos, como por exemplo calor, o próprio frio, e que passa muito rápido. Então, assim, é como se fosse uma urticária medicamentosa. Começa agora, tirou o fator físico, por exemplo, tirou o calor, rapidinho volta ao normal. As discromias, existem vários tipos, a mais comum é o vitiligo ocupacional, que aqui é muito difícil você fazer a relação causal e diferenciar do vitiligo não ocupacional, mas só para vocês saberem que existe. As distrofias unguiais, por exemplo, como as paroníqueas, também pode ser um tipo de dermatose ocupacional. E temos aqui o câncer cutâneo ocupacional. Esse câncer cutâneo ocupacional, ele é muito frequente em trabalhadores do campo, cortadores de cana, lavradores, e aqui está muito relacionado à exposição à radiação ultravioleta. E também é muito difícil fazer o nexo causal com esse câncer. E como é que nós prevenimos essas dermatoses ocupacionais? Existem várias medidas, vários estudos falando como prevenir. Aqui eu coloquei alguns dos materiais no próprio caderno da atenção básica, tem outros. Mas a coisa mais importante é que a empresa promova ações de promoção de saúde e ações coletivas principalmente. Pode fazer exames médicos periódicos, orientar os trabalhadores sobre os riscos possíveis naquele local de trabalho, para que evite novas dermatoses ocupacionais ou recidivas daqueles que já têm. Outra coisa importante é que tenham vistorias frequentes no local de trabalho, identificando possíveis fatores agressores ou irritantes, e aí já de maneira rápida é, afastar o profissional daquele fator alergênico ou irritante para que evite essa dermatite ocupacional, por exemplo. Outra coisa importante é o uso dos EPIs. Estamos, por exemplo, agora na época do Covid-19, nós na área da saúde estamos vendo a falta dos EPIs, mas em muitas empresas, por exemplo, às vezes os próprios empresa fornece EPIs, mas os funcionários não usam, né? Em outros casos é o contrário. Mas é muito importante, principalmente, usar botas, trabalhadores na construção civil, gorro, máscara, óculos, aventais, luvas adequadas, porque isso vai evitar contato principalmente com os agentes químicos irritativos. E aí que são a causa mais comum, como a gente já mencionou aqui. Outra coisa importante é a higiene pessoal. Existem algumas recomendações naqueles lugares onde o trabalhador tem muito contato com agentes químicos, por exemplo, que tenha um chuveiro ali para que ele possa tomar banho com frequência, que possa lavar a sua roupa de maneira frequente também. Aqueles trabalhadores que lavam a mão com muita frequência, está indicado o uso de hidratantes para evitar ressecamento, fissuras, escoriações. Trabalhadores do campo também está indicado protetor solar acima de 50%, por exemplo, uso de roupas adequadas, chapéus. E aqueles também que não necessitam de uma destreza manual muito importante, está recomendado trabalhadores de limpeza, por exemplo, ou metalúrgica, em alguns casos, que usem luvas adequadas. E aí sabemos que as luvas também são causas de dermatites ocupacionais por alergênio. Então é importante, se tiver alergia a, por exemplo, a borracha dessa luva, que use de vinil. Se tiver alergia ao látex, que use borracha sem látex. Então são todas medidas também que a gente pode
prevenir as dermatoses ocupacionais. Também aqueles trabalhadores da construção civil, está recomendado que se use sulfato ferroso ao cimento. Isso reduz o cromo hexavalente para tetravalente, e aí isso deixa ele menos sensibilizante também. Outra coisa importante aqui, que quando nós fazemos o diagnóstico das dermatoses ocupacionais, devemos notificar o caso, emitir a CAT, e aí o tema da próxima aula que nós vamos falar sobre acidente de trabalho, emissão da CAT e doenças ocupacionais relacionadas ao sistema respiratório. Aqui temos as referências bibliográficas. Alguns desses materiais eu já coloquei na plataforma, vocês já devem ter lido. Se não, leiam algumas recomendações. Estarei também disponível no dia da aula, seria dia 10, pelo chat, para tirar qualquer dúvida, e pelo fórum também. Então, bons estudos a todos e até a próxima. Tchau.